Você está na OneLink TV e eu estou aqui nos estúdios da Eletromídia, no Itaim Bibi, com a primeira edição do OneLink Talks. Estamos recebendo nessa primeira temporada pessoas relevantes de resultado dentro do mercado condominial, pessoas que têm se destacado pelo profissionalismo, têm se destacado pela seriedade do trabalho, empresas, síndicos, prestadores de serviço, pessoas que têm uma trajetória de sucesso. E nós ficamos muito felizes, muito honrados de poder apresentar essas pessoas para o mercado. Até porque muitas delas ainda não são tão divulgadas, talvez sejam conhecidas dentro da sua região, da sua cidade, mas o trabalho da OneLink TV é amplificar essa imagem para o Brasil todo. E hoje eu recebo aqui um casal, que eu já tive a oportunidade de almoçar com eles, já conversamos, um casal maravilhoso. Eles são de Londrina, no Paraná. Eles têm uma empresa muito séria. Ela não é só uma empresária, ela também é comunicadora, apresentadora de programa. Que honra que eu vou entrevistar uma entrevistadora, ela já faz isso. E ele cuida da parte jurídica da empresa. Da empresa eles vão falar, mas eu quero que vocês recebam com muito carinho Maiara Magley e Eduardo Arantes. Sejam bem-vindos ao OneLink Talks. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa. É um grande prazer. Muito bom. É uma honra para nós estarmos aqui hoje e agradecemos você pelo convite aí, nos apresentarmos e apresentarmos a nossa empresa aqui. Quando a gente olha assim para um casal, assim, eu vejo vocês, eu lembro da minha esposa também. Não dá para duas pessoas serem iguais e ficarem tanto tempo juntos. Normalmente é um equilíbrio o outro. Um é mais a comunicação, o outro é mais aquela coisa analítica. Eu vejo assim, olhando, eu gosto de ler comportamentos, ler perfil de pessoas. Eu olhando para vocês assim, eu vejo exatamente comunicação e gestão. Estou errado? Não, exatamente isso. A Maiara já é mais a comunicação e eu sou a parte técnica Muito da bem. empresa. Antes da gente entrar para que vocês falem do negócio de vocês, do produto de vocês, a gente tem uma máxima aqui no OneLink Talks, que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ou seja, por trás de uma empresa forte, por trás de um produto forte, existe uma mentalidade forte. Quando eu falo de CPF, eu não estou falando de documento. Eu estou falando da mentalidade, estou falando de valores, de histórico de vida. Falem primeiro, quem são vocês fora do cargo? Então, meu nome é Maiara Magley, eu sou cristã, né? Primeiramente tenho uma fé que é inabalável, Que eu legal. sempre falo. Eu sou mãe de 3 meninos, junto com o Eduardo nós somos pais, né, de 4 meninos, porque daí tem mais um filho do Eduardo. Legal. São o Isaac, que é o mais velho, de 16 anos, o Davi de 8, o Benício de... Eu troquei, o Benício é de 8 e o Davi é de 10. Sim, E o Luca, nosso bebezinho de 1 aninho, né? que Inclusive, maravilha. a gente tá com saudade dele já, ficou em casa. Aham. E sou esposa do Eduardo. Eu sou bacharel em Direito, sou formada em Ciências Contábeis. Estou apresentadora agora também de um programa Legal. local lá na minha cidade. Eu assisti alguns takes, achei muito legal, você é muito comunicativa Obrigada. e faz o convidado se sentir bem à vontade. Eu gostei. Obrigada, tá sendo uma experiência nova, mas eu tô gostando bastante. E meu CPF é isso, era uma menina sonhadora, né? Descobri muito cedo qual que era o meu propósito, o que eu queria, por ter essa formação cristã, né? Eu recebi, eu sempre falo, né, disso, que foi um chamado de Deus para minha vida, onde que Deus falou para mim, né? Falou diretamente para mim que ele confiaria na minha mão a vida de muitas pessoas e que eu conseguiria, além de transformar minha própria vida através do meu negócio, eu conseguiria transformar a vida de outras pessoas. E hoje eu consigo entender aquele propósito que eu recebi ainda muito nova, com 11 anos, e eu recebi aquela mensagem e isso transformou minha vida. Me fez, assim, ter coragem de enfrentar, né? A base também de tudo, para mim, é o conhecimento, então quis estudar, passa essa mensagem, né, da gente se preparar
para isso, mas correr atrás para que isso aconteça. Então, hoje, olhando assim para minha história, para minha trajetória, eu entendo, né, o que Deus falou comigo lá atrás, eu ainda enquanto criança, o propósito que ele tinha para minha vida, muito além do que eu imaginei, mas hoje eu, né, tendo a minha carreira já consolidada, a nossa empresa hoje já com um bom posicionamento no mercado, eu entendo aquilo que foi falado para mim lá atrás, eu ainda enquanto ainda muito criança. Ou seja, não se trata só de business, de negócio. Se Não. trata de propósito, Sim. se trata de uma missão que vocês têm. Sim, isso tem tudo a ver, né? E quem é a Maiara, além da empresária, né? Que muitos conhecem o lado empresarial, mas a Maiara mãe, a Maiara esposa, né? A Maiara dona de casa, que tem ali toda aquela... Antes de ser a empresária, a gente tem que ser tudo isso, né? O sucesso tem que ser tanto na vida profissional, mas primeiramente na nossa vida pessoal. Legal. Né? E o Eduardo? Quem é o Eduardo CPF? Bom, eu né, sou pai de família, cristão também. Formei em agronomia, não exerci. Depois tive a oportunidade de formar em direito, que é a profissão que eu exerço hoje, lá dentro da empresa, né, que é a parte jurídica. E seria basicamente isso, né? Então, depois tive a oportunidade de conhecer a Maiara. Quanto tempo vocês estão juntos? Faz 8 anos que nós estamos juntos. Então, tive a oportunidade de conhecer a Maiara depois, vim fazer parte, junto com ela, da empresa. E hoje a gente está aí, tocando a empresa juntos. Né, temos, às vezes, umas opiniões diferentes, mas conseguimos nos entender e seguindo no mercado aí. Fala agora um pouco sobre a Advance Garantidora. Como ela nasceu, qual é a origem dela, como que vocês tiveram esse insight de criar a Advance, quanto tempo isso aconteceu, quando foi que essa ideia começou a ser colocada em prática? Certo. O serviço de garantidora no Brasil, ela surgiu lá em Curitiba, através do Dr. Luiz Fernando de Queiroz. A ideia surgiu como advogado, que pegava condomínio ali para poder administrar, fazia parte das execuções. A demanda era grande, ele ia ali, cobrava, recebia, e ele perdia mais tempo fazendo a prestação de contas para a conta do condomínio do que ele recebia, do que propriamente ali executando. Então, a ideia, eu sei que eu vou executar, eu vou receber, a gente tem como garantir o imóvel, então por que não já pagar antecipado para o condomínio e me dedicar 100% só executando e não perder tempo ali prestando contas? A ideia, falando bem a grosso modo, surgiu dessa maneira, simples assim, porque primeiro tinha que cobrar, para depois pagar, e perdia tempo prestando contas, então já vou antecipar, porque sei que vou receber, e só dedico meu tempo ali executando. E então, aí vocês foram influenciados por uma outra garantidora, como é que foi que você... Não, vamos montar esse negócio. Então, em 2013, eu já estava no grupo, né, eu entrei muito nova dentro desse mercado condominial, em uma outra empresa lá de Londrina também, então entrei lá com 20 anos, quando eu decidi sair, me desligar, profissionalmente dar um tempo na minha carreira para me dedicar à maternidade, foi quando eu tive meu primeiro filho, eu me desliguei do grupo, foi quando o Dr. Luiz Fernando de Queiroz soube que eu me desliguei e me chamou para fazer essa proposta, de abrir uma nova garantidora, começar do zero, porque já conhecia o meu trabalho, e ele, enquanto investidor, foi que investiu em mim. Né? Então, lá em 2013, fazem 14 anos, a Advance completou esse ano, né? Em abril, 14 anos já, graças a Deus. 14 anos não são 14 dias não, hein, pessoal? E uma coisa legal, você já era intraempreendedora, você já empreendia no CNPJ de outro, Sim. Aí você foi pegando a expertise e aí só foi virar Exato. empresária, já fazendo aquilo que você já conhecia. Sim, na época já era formada em ciências contábeis, então já estava dentro da área de alguma maneira, né? E foi quando surgiu essa oportunidade. Então, daí começamos do zero. Já entrou junto com o Eduardo ou ele veio depois? O Eduardo veio depois. Então, quando nós iniciamos, era uma empresa local, que ela atendia apenas Londrina. Né? Então, foi pensado ali, naquele primeiro momento, eu pensei em Londrina, atender um mercado muito bom, né? Mercado de Londrina. O Eduardo, quando surgiu na Advance há 10 anos atrás, ele veio com essa missão e com essa visão nova de expansão, porque o mercado era muito bom, ele já veio com a ideia da questão da execução. Depois da pandemia, isso consolidou mais ainda na questão das audiências serem online, então a gente não precisa presencialmente em nenhuma localidade para conseguir atender. Então, com a chegada do Eduardo, a Advance deixou de ser uma empresa local para ser a nível nacional, e foi quando surgiu o grupo Advance.
Hoje nós somos um grupo com algumas empresas que fazem parte da Advance. Então, o Eduardo ele entrou no grupo há 10 anos, se tornando meu sócio com essa visão aí de expansão mesmo. Hoje nós estamos em 9 estados, né, atendendo mais de 80 municípios. Eu queria que o Eduardo falasse um pouco sobre esse grupo, essas empresas. Que empresas são essas? Perfeito. Essas empresas são todas garantidoras, todas têm o mesmo nome, Advance Garantidora. O único diferencial seria as regiões mesmos. Tá. A empresa daqui de São Paulo, a empresa do Paraná, a empresa que atende Goiás, a empresa que atende outra região. Então, são todas garantidoras. Esse grupo não faz nenhum serviço que foge da cobrança e da garantia mensal. Todas as empresas ligado realmente à garantia. O que difere é o CNPJ e a localização. Ah, entendi. Beleza, foi boa pergunta, porque quando você falou, eu entendi que eram ramos diferentes. Não, Mas é o mesmo ramo Isso. espalhado Espalhados. como se fosse sucursais, Filiais. filiais. Exatamente. São filiais aí que daí tornam um grupo É de um 5 sistema de empresas. franquia? Não. Não, chega a ser. não. Aí É. vocês abrem, por exemplo, em Goiás. Foram lá, abriram a Advance em Goiás. Tem lá uma pessoa que representa vocês. Ou é um funcionário? Como que é? É um É funcionário. um funcionário. Isso, a gente Tá. abre na localidade e deixa o funcionário daí, né? Mas aí a empresa, os gestores, realmente é eu e a Maiara daí. Entendi. Vocês não Gente- têm ideia de franquear a marca? Não, por Tá. enquanto não. Vocês mesmo que administram. Exatamente. Então quem Nossa- viaja mais aqui? Você ou ela? Olha, hoje é eu por conta das crianças, né? Ela tem um pouco mais de dificuldade de sair de casa por conta das crianças. Eu também fico com as crianças, mas realmente ela viajar sozinha é um pouco mais difícil. Então, pela comodidade, sempre vai, assim, sempre vai eu mesmo. Legal. E me conta o time de vocês. Eu gosto muito de perguntar para o empresário para ele falar do time dele, porque ninguém fala nada, faz nada sozinho. Né? Para vocês, por exemplo, estarem aqui agora, viajar, deixar os filhos lá, vir para São Paulo, dormir aqui, ficar o dia inteiro acompanhando gravações, participar de treinamento. Agora vocês vão começar a ficar mais atuantes aqui em São Paulo. Sim. Para que vocês estejam aqui, alguém está carregando o piano, alguém está fazendo. Fala do teu time, que eu acho que merece. Sim, sim. Nossa, o nosso time para nós é um motivo de muito orgulho, né, Eduardo? São pessoas realmente, assim, envolvidas, Quantos né? são hoje? Hoje, internamente, nós trabalhamos com 30 colaboradores. 30. Daí nós temos também um pessoal que trabalha em home office. E daí temos os parceiros. Por conta das execuções, né, nós não acabamos não dando conta sozinho dentro do escritório que temos advogados internos. Mas aí nós temos também parceiros que, somando aí entre estagiários, advogados e o time interno, nós trabalhamos hoje cerca de 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. Espalhadas por essas cidades onde tem as filiais. Exato. Legal. Indiretos e indiretos, contando tudo. Sim, 100 entre pessoas. funcionários, estagiários e advogados, cerca de 100 pessoas. Fora daí parceiros, né, que hoje parceria é o nosso grande diferencial, porque nós não temos um comercial ativo, né, então é parceria, é indicação, que hoje faz com que a gente feche. Hoje nós, graças a Deus, atendemos hoje mais de 700 condomínios. Isso significa pelo menos aí cerca de 100 mil condôminos hoje sendo atendido pela Advance. E sem ter um comercial, eu falo, né, Eduardo? Foi tudo na base ali da indicação, da parceria, de acreditar mesmo que o serviço é bom e querer levar e ver acontecendo, né, da forma ali que a gente vende. Legal que você falou da indicação, que a gente está na era da inteligência artificial, da tecnologia. Eu ouço muito hoje falar, se você não está na internet, você não existe. Por um certo lado, até que é bom para a pessoa correr atrás de mostrar a cara também. Mas o boca a boca é a coisa mais poderosa que existe. Sim. Né? Eu sei porque eu trabalho na área de treinamento há muitos anos e a maioria dos treinamentos dos melhores clientes que eu tenho e tive foram pessoas que me ligaram e falaram assim, olha, fulano me deu o seu telefone e você foi na empresa dele, resolveu o problema dele na área de pessoas, de treinamento, e ele me indicou você. Então eu não quero nem saber, você vai vir aqui quando? Isso dá uma satisfação muito grande. Muito. Não é verdade? Sim. Então tem que estar na internet? Tem que ter uma boa visibilidade no digital? Tem, mas isso que vocês construíram são 14 anos? 14 anos. É um legado, né? Muita gente que confiou e confia em vocês. Fala um Exato. pouco mais sobre esses parceiros.
Olha, realmente nós não temos um comercial, porque o nosso produto não é um produto que vende ali na porta a porta, você vai bater na porta do condomínio lá e oferecer para o síndico, né? Então a gente consegue, através de parceiros como administradoras, síndicos, levar o nosso trabalho, porque daí a gente já, são pessoas que já conhecem o nosso serviço, sabem como funciona na prática, conhecem a empresa, da seriedade da empresa e acaba levando, vê como o serviço funciona, que realmente é um serviço muito bom para o condomínio e acaba levando para os condomínios. Então a gente prioriza muito essa parceria com esses, tanto administradoras, síndico, outras empresas da área, network, eventos, que é onde a gente consegue levar o nosso trabalho, que eu sempre falo para a Mayara, nos deu a oportunidade de mostrar o nosso serviço. Que o demais a gente vai conseguir apresentar para a pessoa como funciona realmente na prática, né? E normalmente quem faz esse primeiro contato com o síndico, tipo, ele fala, vem aqui tomar um café comigo, quem que vai? Normalmente ou é a Mayara ou é eu. Alguns síndicos é a Mayara que atende, outros síndicos sou eu que atendo, né? É uma coisa muito legal hoje que acontece, nós temos parceiros no mercado que eles falam, a administradora, Eduardo, toma aqui uma ata de assembleia, a gente aprovou o serviço da garantidora e foi aprovada a advance em tal condomínio. Então, assim, às vezes acaba fechando um condomínio sem um intermédio nosso, por um parceiro acaba trazendo o condomínio, porque ele já conhece o nosso trabalho, sabe que nós auxiliamos bastante o trabalho dele, é um trabalho muito importante que trabalha em conjunto com a administradora no condomínio, então a gente acaba agregando muito para a administradora no condomínio e muitas administradoras entendem esse trabalho e acaba levando o nosso serviço. Isso é muito gratificante e é muito legal para nós, Muito né? bom. Mayara, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei agora. Eu tenho observado muito que existem várias maneiras de você vender, né? A gente está vendendo o tempo todo. Mas existe aquela venda direta que você vai, prospecta e visita o cliente. Mas eu tenho percebido no mercado condominial que tem crescido muito você vender educando as pessoas. Então, por exemplo, você cria um treinamento, você cria um evento e você traz os síndicos para o seu evento e entrega um conteúdo X, Y, Z, chama um especialista de uma área, educa ele e você chega e dá um rápido ensinamento mostrando, porque muitas pessoas, quando se fala de financeiro, dinheiro, as pessoas ficam muito pé atrás, ela quer saber com quem ela está fazendo o negócio. E ali naquele evento onde você está educando, você acaba abrindo a mente daquela pessoa, ela fala assim, cara, eu tinha um preconceito com relação a isso, mas ele me esclareceu sem querer vender, vendendo. Você esclarece uma dúvida e a pessoa acaba fechando com você. Acontece isso com vocês lá? Sim, sim. E, inclusive, é o que nós acreditamos, né? Nós falamos muito da venda, não como venda, mas como informação, utilidade pública mesmo. Tanto que se você, todas as propagandas que você ver da Advance, não é vendendo o nosso produto, que daqui a pouco a gente vai explicar sobre o que fazemos, né? Sim, sim. Falando a título de informação mesmo. Tanto que em Londrina, que é a nossa central maior, temos lá um auditório, sempre estamos assim, investindo dentro desse mercado condominial, porque nós acreditamos em eventos igual esse que nós participamos aqui hoje cedo. É nesses eventos que nós criamos a conexão. Boa. Porque, igual o Eduardo disse, não é simplesmente chegar com um produto, está aqui meu produto, né? Gostou, compra, não gostou, não compra. Precisa criar essa conexão primeiro, precisa ter essa confiança, porque envolve realmente a finança do condomínio, né? Então, assim, é algo que tem que ser conquistado. Então, a Advance, sim, ela acredita muito, né, nessa questão, nesse ecossistema Educativo. de educar, de fortalecimento, né, do mercado condominial, através de investindo mesmo no síndico para se qualificar, para se profissionalizar, né, trazendo eventos para cidades onde que nós atendemos, né, não somente na cidade onde estamos presentes com sede, porque o nosso trabalho não exige isso, né? Então, a gente não tem, hoje é mais de 80 municípios, nós não temos central em todas as cidades que nós atendemos, mas a garantidora não precisa estar presente igual a administradora, por exemplo. Mas nós, sim, acreditamos muito nisso e esse é o nosso diferencial. E o legal também é que o síndico, quando ele vai num evento, ele vê que você tem uma sede, você tem uma estrutura, você tem um auditório, você oferece para eles, você chega ali e fala assim, peraí, vocês não chegaram ontem, eles estão aqui, eles têm uma, ó, tá vendo o tamanho do negócio? E eu tenho visto também, acompanhei as redes sociais de vocês, eu vi os eventos que vocês fazem, bem energia, bem legal,
Então, eu acredito muito na venda consultiva, a venda educativa. Sim, Hoje em dia, vocês sabem que o conteúdo ele virou commodities hoje, né? Conteúdo você acessa conteúdo toda hora. é verdade. Mas as pessoas elas não querem mais saber de conteúdo, elas vêm atrás da sua energia, do seu método e da sua experiência. Exatamente. Então, assim, traz uma credibilidade. Parabéns, eu Obrigada. acompanhei, eu gosto de estudar antes de eu entrevistar a pessoa. Eu estudo um pouco para ver realmente, será que é isso mesmo? E assim Uhum. eu posso comprovar. Parabéns para vocês. Muito Agora chegou o obrigada. momento da gente falar um pouco sobre o produto de vocês. Eu queria que você agora é sua hora de você falar qual é a dor que vocês resolvem. Quem vai falar? Certo. Eu vou falar um pouquinho, o Eduardo pode complementar, né, Eduardo? A Advance ela trabalha com soluções, né, financeira para condomínios. O que seria essa solução? Seria a chamada inadimplência zero. Então, o condomínio que tem o serviço da Advance, ele não tem problema com o fluxo do caixa. Ele sabe que se ele ratear ali X valor para os condôminos, X valor vai estar disponível ali na conta do condomínio. Então, não precisa mais se preocupar. Tal dia eu tenho tal conta para pagar, não tenho o valor suficiente, eu preciso fazer a cobrança, porque o síndico tem a responsabilidade da cobrança, né? Então, o síndico, tendo esse problema ali da inadimplência resolvida através ali da arrecadação mensal garantida pela empresa, é um condomínio que, se ele ratear X valor para fundo de reserva, o valor vai estar na conta do fundo de reserva. É 13º, chamada de 13º, o valor vai estar lá destinado para isso, rendendo. Não precisa sair o valor ali que é destinado para qualquer outra coisa, para pagamento de conta, porque é como se 100% dos moradores pagassem a cota do condomínio em dia. A Advance, ela paga por quem não paga. Né? Dessa forma também a gente diminui os conflitos dentro do condomínio, porque eu não preciso pagar pelo meu vizinho que não pagou. A minha taxa não oscila, porque o síndico consegue, né, através ali da previsão orçamentária, saber que se ele ratear X, ele vai receber X. Ele não precisa fazer uma previsão da inadimplência para tentar suprir a necessidade ali dentro do mês, né? Essa é uma dos produtos que nós vendemos, que é o nosso carro-chefe, que é a antecipação da garantia mensal. Outro serviço também que nós trabalhamos é com a antecipação de valores para benfeitorias, reformas, chamadas de capital. O condomínio precisa fazer ali a pintura, ele não tem o valor em caixa. Nós conseguimos antecipar essa chamada de capital que passou por assembleia para ser arrecadada ali por um período de 10 meses, 2 anos, 36 meses. Ao invés do condomínio arrecadar o valor e fazer esse serviço depois, ou parcelar lá com o fornecedor, ele consegue ter esse dinheiro já diretamente com a nossa empresa e nós parcelamos ali para os moradores. Daí também tem a aquisição de passivo, o condomínio que já vem com histórico, nós conseguimos adquirir esse passivo, então é um valor que já entra no caixa do condomínio. Então, tudo que envolver ali a parte financeira, a empresa tem algum produto para poder oferecer. E não é nada engessado, né? Então, a gente vai sentar com o síndico, a gente vai entender qual é a necessidade dele para aquele condomínio e o síndico vai decidir qual é a melhor para ele. É a garantia total? Ótimo. É a cobrança? O que ele precisar, a gente vai personalizar para atender o condomínio, né? Então, não é um produto taxado, não. Ele é personalizado para atender a necessidade daí do condomínio mesmo. E, através disso, nós ficamos responsáveis, né? Pela emissão do boleto, pela distribuição, tem toda a cobrança ali, que é um diferencial nosso. Cada garantidora tem uma metodologia. A nossa é fazer com que o inadimplente se torne adimplente. O nosso foco não é o leilão do imóvel, tem garantidora que trabalha com isso. Né, como nós trabalhamos hoje, a nossa garantidora trabalha com capital próprio, nós não somos investidores que estamos atrás com prazo marcado de retorno do nosso investimento. Hein, pessoal? Capital próprio, tá? Exato. Isso traz uma credibilidade muito maior ainda para você que precisa do serviço de uma garantidora. Isso é importante falar. Sim, e nós sabemos, nós que estamos nesse mercado já há tantos anos, que o retorno de uma garantidora não é do dia para a noite. Quando tem garantidoras com investidores por trás,
Eu falo, tem data marcada, tem dia e horário para ter retorno do lucro, porque o investidor visa lucro. Então, a pressão é diferente, às vezes o foco ali na cobrança não é tão humanizado tanto quanto a nossa, com a empresa que trabalha da forma que nós trabalhamos. Então, nós vendemos muito a humanização na hora da cobrança. Essa questão do capital próprio, eu ia fazer uma outra pergunta. Sim, Se aqui tivesse aqui na arquibancada donos de garantidor aqui, e eu ia perguntar para você qual que é o teu diferencial com relação aos demais. A questão do capital próprio seria um deles? sim, com certeza. Garantidoras hoje, acho que a principal, eu enquanto síndica, a principal coisa que eu veria seria isso. Vocês trabalham com capital próprio ou vocês trabalham com um grupo de investidores? A empresa tem um sócio, 2 sócios, a empresa tem capital aberto. Para mim, seria. Eu que estou no negócio, né, eu vejo como um diferencial. E dá diferença no dia a dia. A gente vê empresas com capital de investidores ou bancos que trabalham visando lucro, como qualquer negócio. Eu também trabalho visando Claro. lucro, mas eu estou no negócio e sei que o meu resultado é a longo prazo. E o meu lucro, como que é o meu lucro? Eu tenho retorno e invisto de novo, eu tenho retorno e invisto de novo. Eu não dependo daquilo enquanto investidora para Até poder porque continuar. o outro você não tem controle sobre o que vai acontecer com o outro. Então, Exato. quando eu consigo controlar o que eu estou administrando aqui. Então, você oferece uma segurança Sim, para quem é seu exatamente. cliente. Sim. Legal, isso é importante. Sim, falando um pouquinho mais de administração, um rateio, quando chega para a Advance fazer ali o rateio e fazer a antecipação para o condomínio, eu consigo modificar esse rateio 2, 3, 4 vezes. O síndico me ligou, teve um problema naquele mês que o valor ele precisa adiantado do que está no contrato, eu consigo, não é nada engessado. Diferente dessas empresas que eles não conseguem fazer uma alteração de boleto, porque vendeu a carteira, não tem como voltar atrás, só no próximo mês. A data programada não tem como alterar. Então, as garantidoras com capital próprio têm tudo isso como diferencial. O controle está ali dentro. Tem uma pessoa que está controlando. Não é um grupo que passa por 1, passa por 2, passa por 3, até chegar em quem vai liberar. Né? Esse é um diferencial. Outro diferencial é a forma da cobrança. Né, igual eu disse, para o condomínio faz falta se eu não fazer o pagamento da minha cota esse mês. Para a garantidora que trabalha trazendo soluções para que eu consiga voltar a ser adimplente, isso faz diferença. Por quê? Porque eu consigo parcelar, eu não tenho data certa para trazer o lucro para os meus investidores. Então, eu tenho uma forma mais humanizada de entender se para você eu preciso parcelar em mais vezes, se para o outro como que vai ser. A nossa visão, né, enquanto negócio, não é o imóvel da pessoa, tem garantidoras que trabalham hoje visando o leilão, para poder arrematar esse imóvel no leilão, já que é a garantia que nós temos do recebimento, né, enquanto condomínio. Então, são vários os diferenciais, assim. Legal. E uma coisa interessante, né? O síndico, aquele que precisa dos seus serviços, ele consegue ter acesso a vocês. Sim. Não tem que passar por fulano com fulano com fulano, e às vezes nem sabe nem quem é o dono, né? Isso, e principalmente, Londrina é uma cidade muito evoluída, mas tem características ainda de local mais bairrista, né? Isso é muito importante lá. É exatamente isso que eu ia só complementar o que a Mayara falou. O outro diferencial nosso é o atendimento. Então a gente investe na equipe, investe em treinamento, investe em funcionário, porque nós não entregamos só o dinheiro para o condomínio, nós também entregamos uma prestação de serviço, que é esse atendimento. Né? Eu hoje mesmo conversei com aqui mais cedo. Pô, tem a garantidora que você não consegue atendimento. Eu tenho uma dúvida no meu boleto, você não consegue falar com ninguém lá para tirar a dúvida desse boleto. E às vezes o boleto vence hoje. Entendi. E então o diferencial da Advance, a gente tem uma equipe lá dentro de atendimento que é para tirar essas dúvidas, que é para dar esse atendimento para o condômino, que é para auxiliar nesse atendimento. Então o nosso diferencial, além da cobrança humanizada, individual, que é feita por um atendente, nós também temos uma equipe de atendimento, que é essa prestação de serviço para o condomínio que realmente o condomínio precisa. Todo condomínio ele precisa disso, né? E quando é uma garantidora que ela é por investidor, ela trabalha exatamente como um banco. Ela vai te entregar um aplicativo e ela não vai te entregar um atendimento ali, Sim. né? Que o nosso diferencial também dessa empresa seria isso. Que cidades como Londrina pede muito isso, esse atendimento humanizado, essa parte. Não está falando com um robô, Exatamente. Né? Você tá falando com uma pessoa mesmo.
É, Exatamente. E assim, todos os nossos síndicos da empresa ou têm o meu contato ou têm o contato da Maiara. Se ele precisar de qualquer situação, de qualquer dúvida, um atendimento, ele consegue um atendimento diretamente conosco mesmo. e o mais legal também que eu percebi, que eu ouvi nas redes sociais, vocês também oferecem não só eventos para o síndico, mas você treinam a equipe de vocês também. Vocês preparam elas, capacitam Sim. a equipe de vocês. Então, mesmo que vocês não façam aquele atendimento direto, qualquer pessoa que atender vai seguir o mesmo padrão de vocês. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. A gente investe na qualificação dos nossos funcionários para que eles entreguem aquilo que realmente a gente vende no mercado, que é um atendimento humanizado e qualificado no mercado. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de expansão. Nós conseguimos nos conectar através de algumas pessoas em comum, amigos que a gente tem. Eu vou apresentar um daqui a pouco aqui. Mas quais são os planos de vocês de expansão? Vocês já são grandes, porque já estão em vários locais. Sim. Mas assim, que tamanho vocês querem chegar? Eu gosto de fazer essa pergunta. Então, o nosso plano, eu vou dizer, nós estamos hoje em 2026, até o final de 2027, eu vou ser bem ousada, né? A nossa meta lá dentro é atingir 1.000 condomínios. Então, nós Já estamos, são 700. estamos em 700, é bem ousado da minha parte, né? Eduardo? E está registrado aqui. Olha, gente, é um compromisso, hein? Mas nós estamos caminhando para lá. Então, daqui em dezembro de 2027 é a nossa meta. Né? Então, é uma meta que faz parte, né, do meu propósito, do Eduardo, nós estamos trabalhando para isso e a nossa equipe também. E expansão, nós estamos estudando o mercado para trazer uma nova central aqui eu vou falar no estado para não falar a cidade, Aham, legal. mas já está nos nossos planos agora para 2026 ainda, né, a expansão de mais uma central aqui no estado de São Paulo. E aí, quando fala de 700 para 1.000, beleza. E quantidade de cidades em termos de expansão? Tá com 6, né? Você falou? 9 estados hoje. 9 estados. Municípios são mais de 80. 9 estados, 80 municípios. Aí daqui um ano, assim, só por alto, mais ou menos. Então, eu tô provocando vocês Aham. aqui, vocês perceberam? Nessa questão não tem como falar muito, porque a gente vai focar num estado específico agora que nós estamos vindo com a central nova, Tá. né? Porque 9 estados, isso já abrange hoje, nós atendemos o que hoje? Paraná, né? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Uma curiosidade, Tem desses mais, estados, esqueci. qual, assim, o mais desafiador de que vocês tiveram como desafiador, assim, para entrar? Para entrar, não falo, mas para trabalhar, na minha opinião, é o Rio de Janeiro. É o Não- Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Não, é lindo, Eu gente, amo o Rio de- eu amo o Rio maravilhoso. de Janeiro, mas O judiciário o lá é um bagulho é pouquinho louco, o diferente, negócio é assim. complicado. muito complicado, muito difícil para trabalhar com o judiciário do Rio de Janeiro. Então é Sim. um pouquinho eu mais vi- Você desafiador. respondeu uma pergunta de uma síndica que eu vi. Então, o judiciário lá ele é muito complicado e o condomínio ele depende do judiciário, então acaba complicando a forma de trabalho no condomínio. Cada Entendi. estado tem as suas, vamos dizer, Peculiaridades. tem. E lá é um sistema diferente dos demais estados, então, assim, para entrar não, porque né, o mercado que precisa, eu acredito que o condomínio que precisa, que tem problema com a inadimplência, não tem por que ficar sofrendo. Existem as soluções para isso, né, através das Legal. garantidoras. Então, se precisa, independente do estado. Mas, para a garantidora, é um estado que, nossa, para mim, assim, eu tiro o chapéu para as garantidoras que conseguem atuar lá da mesma maneira que a gente consegue em outros estados. E quando fala de São Paulo capital, essa selva de pedra aqui, o que vem assim? Qual que é a sensação que tem com vocês? Nossa, é um lugar que hoje eu fiquei aqui, gente, olha, é uma cidade que não para, né, para começar. Sim. A gente viu que é uma cidade que não para, ela funciona 24 horas, bem diferente lá do interior onde nós estamos. Mas é um mercado gigantesco, de muitas possibilidades, né? E conversando hoje aqui ainda com algumas síndicas, falaram, né, da questão aí de condomínios, novos perfis de condomínios que estão entrando aqui, né, na Tá. capital, que precisa muito do serviço aí de garantidora, para que síndicos consigam, de fato, se dedicar às outras funções dos síndicos, como administração mesmo, interna, manutenção, gestão de pessoas. Se tiver a parte financeira resolvida, ele vai conseguir fazer melhor, né, e bem feito o trabalho dele. Muito bom. E como eu falei, a gente acaba se conectando
por causa de outras pessoas que se conectaram conosco e nos apresentam outras pessoas. Então, eu quero chamar aqui um convidado que foi uma pessoa importante para a gente chegar até aqui, né? Sim. Que conectou vocês conosco. E ele, inclusive, é um cliente de vocês, né? Quero chamar Sim, aqui verdade. o Will Faz, da gestão de condomínios. Ele é de Sorocaba, fica à vontade. Tudo bem? Fica à vontade, Will. Dá o microfone para ele. Eu quero primeiro falar com o Will cliente e depois eu quero falar com o Will síndico. E também quero falar também com o Will estudioso, né? Participou aqui da nossa Masterclass. Como que foi essa conexão entre vocês, Will? Fica à vontade. Nós começamos, acredito que há uns 5 anos que a gente está juntos, né? Eu conheci por uma administradora. A administradora linkou a gente. Eu trabalhava já com uma garantidora na época, tive não uma boa experiência. É o que eu comento sempre com as pessoas, né? O atendimento é primordial. Eu vi eles falando várias coisas. Acredito que o atendimento em todo esse processo é o que diferencia. Eu tive experiências porque as empresas que não atendem bem os condôminos, ela acaba refletindo o problema para o síndico, automaticamente. E quando nós falamos em tratar sobre cobrança, é uma questão muito difícil. Tá. Você cobrar uma pessoa cheia de problema, a pessoa às vezes está endividada, ela está ali com problemas familiares já, e daí ela precisa, pelo menos, ser bem atendida nesse processo. Eu percebo que as outras empresas, não tem muitas empresas boas no mercado hoje. Eu trabalho com mais garantidoras, não trabalho só com eles, né? Eu Sim. trabalho com, acredito que 4 ou 5 garantidoras hoje. Mas as experiências que eu tive com eles, no caso, foi essa, o atendimento. Eu percebo que existe uma leveza maior no feedback total e o condômino não vem mais atrás de mim. Preciso que resolva lá com a garantidora que não está me atendendo. Preciso que está acontecendo tal coisa. A Advance trouxe essa diferença Ou na seja, minha gestão. você não é tão incomodado pelo condômino, o tanto que quando eram com outras garantidoras. As mais antigas. Daí essa administradora linkou a gente na época. Eu estava com um condomínio bem complexo, inclusive eles estão com a gente até hoje, né? E aí começou ali e eu percebi esse diferencial e fui indicando para outros condomínios E também. você já foi lá, você é de Sorocaba, né? Sou de Sorocaba. Legal. E você já foi lá para Londrina também? Chegou aí lá? Fui visitar. Legal. Vi o diferencial, assim, é um ponto importante, é uma questão que eu trabalho hoje, principalmente na minha área. Trabalhar com pessoas, eu acredito que nos próximos 10 anos vai trazer um grande diferencial para qualquer profissional que tenha facilidade para lidar, Sim. né? Esse profissional que lidar com o ser humano e tiver capacidade de gerir ser humano, ele vai ter um grande diferencial no mercado, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ali alguns processos e eu vejo que os colaboradores da Advance, eles trabalham felizes lá. E você pega um pouco percentual das empresas a nível Brasil hoje que traz esse diferencial para os colaboradores. Você vê que eles estão ali engajados nesse processo, Não né? tá se aguentando aqui por dentro, porque é gostoso ouvir do outro, né? Falar. É muito bom, é demais, cara. Pô. Muito Eu bom. acho bacana falar porque eu amo trabalhar com pessoas, Legal. né? Então, quando eu vejo empresas que investem em pessoas, tem empresas, até uma grande conhecida, eu não vou fazer Sim. propaganda aqui de Aham. Sorocaba, mas eu posso falar, todo mundo gosta de comer uma coxinha. Aham. Lá eles têm um diferencial e eu vejo isso em várias empresas. Você vê que os profissionais estão felizes. E eu tive a oportunidade de ver lá, um exemplo, por exemplo, foi a questão de ter psicólogo para atender os funcionários. Eles nem Ó. comentaram aqui, mas eu vi lá. Pois é, que, ó, é melhor que o outro fale do que você. Inclusive é bíblico isso, né? Que o outro te elogie, não Falei, você se mesmo. fosse uma empresa, se eu tivesse a oportunidade, acredito que vou ter um dia de ter uma empresa de grande porte, esse diferencial de ter pessoas investindo no ser humano é o diferencial hoje. Que legal. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho como síndico profissional em Sorocaba. Como que é ser síndico no interior, que Sorocaba já é grande, né? Mas assim, comparado a São Paulo, é interior. Como que é ser síndico numa cidade de um porte menor? O desafio. Fala um pouco do teu dia a dia. Eu trabalho como síndico profissional há 8 anos, né? Eu trago na minha gestão transparência, honestidade, que são princípios que a gente consegue superar
E eu trouxe durante esse tempo esse diferencial. Uma questão que eu fiz muito foi estudar, você comentou, né? Legal. Tava na nossa O Masterclass o hoje. estudo é algo que trouxe um diferencial na minha carreira. Eu aprendi muito, desde o começo eu percebi que hoje eu me transformei em outra pessoa totalmente diferente, né. Hoje você falou sobre temas importantes na Masterclass, né, gestão emocional, e acredito que isso faz parte da minha vida. Legal. Você trabalhar com pessoas, é você ou ter equilíbrio ou você não ter equilíbrio, e eu vejo muitos síndicos ficando doente hoje, Sim. né. E eu não tive um pouco de estresse mais no começo e hoje eu consigo gerir com mais facilidade. Então eu sou formado em administração de empresas desde 2015, Legal. né, eu sou pós-graduado em direito e gestão condominial e Bom. agora estou pós-graduando em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Isso é Estou quase no maravilhoso. finalzinho. E não pretendo parar de estudar, principalmente na área de humana, né, que é uma Uhum. área que já corre no meu sangue desde sempre. Mas vamos supor que essa área de humanas você vai crescer com certeza, prosperar bastante, mas assim, você é tentado a largar a sindicatura para mexer só com essa parte de pessoas, ou você pretende ainda expandir a sua carteira como síndico? Eu não pretendo sair, a sindicatura eu amo, né, amo de coração. Eu acredito que se transformou uma parte da essência da minha vida em vários sentidos. Eu levo isso com muita seriedade. Hoje eu sou o síndico mais bem avaliado da região de Sorocaba, Que no Google, legal, parabéns, e o quarto mais bem avaliado do estado de São Paulo. muito bom. E isso foi o tempo, né, o nosso trabalho com seriedade. E eu, assim, sobre largar, eu tenho as segundas vias, né? A gente estuda, né? Eu quero trabalhar futuramente aí também como terapeuta, eu Muito bom. pretendo, e como palestrante também, que é o qual eu tento me desempenhar hoje para iniciar essa carreira aí de palestrante também, principalmente na área de comunicação, que é o que eu estudo mais hoje. Bora fazer um evento juntos lá em Sorocaba também. Ó, o Lucas da Telcel tá aí gravando aí. Foi através do Lucas que eu conheci vocês todos, né? Então, mas eu vou gravar um episódio só com ele aqui também, mas ele gosta de ficar ali escondidinho. Ele tá me devendo uma coxinha de Sorocaba, mas tudo bem, o nome dele já tá na lista, não tem problema nenhum. Mas a gente vai fazer um evento juntos, porque eu vejo que você fala de pessoas, seu olho brilha, você gosta, então eu vejo que não para não, continua investindo em você, porque só vai ajudar você como pessoa e no seu trabalho também. Agora, para a gente finalizar, eu queria que vocês três, agora começando daqui, mandassem uma mensagem específica. Se você fosse mandar uma mensagem agora no WhatsApp de todos os síndicos do Brasil, fosse um áudio que você fosse gravar, ele fosse chegar agora e simultaneamente no celular de todos, qual é a mensagem que cada um de vocês iriam transmitir? Olhando para aquela câmera, fala. Eu acredito que o mercado, né, condominial hoje, ele exige muito profissionalismo, transparência e conexão, ajuda, colaboração, vamos dizer assim, né? E o mercado condominial, ele é feito o quê? De pessoas. Então, se nós, enquanto garantidora, administradoras, síndicos, cada um no seu papel, fazer a sua parte com excelência, o sucesso do condomínio ele vai acontecer. Então, a gente tem que entender isso. É cada um fazer o seu papel com excelência, que o sucesso vai ser inevitável. Essa é a minha mensagem hoje. É, a minha mensagem seria, né, o síndico ele ter uma responsabilidade e uma missão ali, muito desafiadora e, assim, por mais desafiador que seja, a gente se fortalecer como parceiros, né? Ninguém faz o condomínio acontecer sozinho, então cada um entregar o seu trabalho, realmente ter no mercado empresas muito boas que atendam com excelência o condomínio e os condôminos. E seria isso, porque se você tiver parceiros ao seu lado que entregam o trabalho, isso vai ser mais leve, vai fazer esse desafio, né, essa parte desafiadora ser mais leve. Seria isso a minha mensagem. A minha mensagem é que eu venho tendo uma experiência diária, né, referente aos parceiros
da área condominial, todos os sentidos. E eu vejo que vários síndicos na cidade de Sorocaba já perdeu aquela essência de não tem mais rivalidade, né? Diminuiu muito a rivalidade, né? Eu percebo que a maioria que eu conheço, pelo menos, são profissionais excelentes, né, na área condominial. E tem uma frase que a gente usa que tem condomínio para todos, né? Sorocaba entrega a cada 4 dias um condomínio e tem mais de 7 mil condomínios. É um interior, mas é uma cidade bem próspera. Então, acredito que se todos os síndicos continuarem nessa perspectiva de fazer um trabalho honesto, fazer um trabalho sério, fazer um trabalho diferenciado, acredito que daqui 10 anos a área condominial será uma das mais respeitadas do mercado que exista, indiferente de qual seja a sua área. Então, que continuamos podendo fazer esse trabalho diferenciado, respeitando os condôminos, respeitando as empresas e trabalhando de uma forma verdadeira, digna, daqueles que confiaram um mandato na nossa mão a cada ano, a cada tempo que se passa. Muito bem, eu queria que você falasse como que as pessoas encontram a Advanced, como que elas podem entrar em contato com você, o arroba do Instagram, porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir, vai se identificar, vai pegar uma confiança e vai querer ter uma reunião em que for online com vocês. Como que faz? Sim, o nosso arroba é o Advance Garantidora. O nosso telefone para contato é o 0800 500 7700 e o nosso WhatsApp é o 43 3315 7700. Entrem em contato, vai ser um prazer apresentar para vocês um orçamento e vocês conseguirem analisarem aí o que for melhor para o condomínio de vocês. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer que da mesma maneira que vocês não se trata só de business, de ser uma garantidora ou de cuidar de um condomínio, nós aqui na Unlink TV, nós temos um zelo muito grande em trazer pessoas aqui que têm um lastro, que têm uma história, que têm valores, que não chegaram ontem, não são aventureiros. E eu estou muito feliz, o dia de hoje foi muito produtivo. Conversar com vocês, conhecer a história de vocês, para nós foi uma honra muito grande. Em nome da Unlink TV eu quero agradecer. E agradecer também em nome da Eletromídia, que é o nosso patrocinador, nosso parceiro, oferece os seus estúdios aqui para a gente, estúdio maravilhoso, aqui com toda essa estrutura. E dizer que nós ainda vamos fazer muitas coisas juntos. Amém. Nós que agradecemos. Gostaria de deixar aqui registrado o Will, o Lucas, e você, foi um prazer te conhecer, né, a sua história também, tudo aí que você entrega, com certeza vai ser o início de uma grande parceria, tenho certeza. Muito bom. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do Unlink Talks. Tchau, tchau. Pegamos o Eduardo de calça curta.